uma apresentação que vem falando um pouco sobre a questão de como do impacto de algumas políticas dentro do município. Então, eu trouxe esse município de Vaza da Roça, né, só para você entender. Nós temos um espaço muito pequeno de sede do município, o resto todo do município são distritos e povoados, né? É um município, né, extremamente pobre, né, com uma distribuição de renda que é bem complicada. Nós temos indicadores, né, que mostram a questão da pobreza, né, e a renda per capita, embora durante os anos a gente percebe que houve um aumento, mas a relação de pobres ainda é muito alta. E a gente tem uma distribuição de matrícula desse município que realmente 80,57%, né, de matrículas é atendida pela rede municipal. E aí a gente tem aqui as modalidades, né, de ensino que são atendidas e quem atende essas modalidades. Então, a gente tem aqui um percentual também de 74,79% da educação regular é atendida pelo município, né? E aí nós temos algumas outras modalidades, como, por exemplo, o ensino médio integrado. Nós temos 0,46, que, na verdade, não é atendido no município, né? É atendido nos polos, né? E aí esses alunos, eles precisam fazer um deslocamento, né, desse município para ir buscar, na verdade, esse ensino, né? Então, no município, nós só temos a educação infantil, o ensino fundamental regular, o ensino médio, que é ofertado pelo Estado, né? E temos a educação de jovens e adultos, que é atendida também pelo município, e não existe educação, nem ensino médio integrado no próprio município, e também não tem o Estado, ele não absorve, né, a grande parte de alunos que saem do ensino fundamental. Então, nós discutimos na aula passada, e eu acredito que a gente ficou aqui nesse indicador aqui, desse município especificamente, apenas 14,44% de toda a matrícula, né, ela do ensino médio atendido pelo Estado, 14,44%. Então, ora, vocês são excelentes alunos de matemática, você consegue perceber que há uma defasagem, né, em relação ao atendimento desses alunos, da absorção desses alunos. Quando a gente vem aqui analisar o ensino fundamental, porque aqui nesse 80,57% está inclusive os alunos da educação infantil, mas quando nós olhamos o número, né, de ensino fundamental regular, então a gente percebe que é 74%, só que esse 74% está em todo o ensino regular, né, fundamental, que é do primeiro ao nono ano. Né? Mas quando a gente divide isso, eu não tenho esse dado, porque não era objeto da pesquisa. No entanto, quando nós fazemos, né, a divisão disso, a gente percebe que parte dos alunos que saem do ensino fundamental do nono ano, eles não são absorvidos pela rede estadual, pelo ensino médio, né? E aí isso realmente tem se constituído, em algumas redes municipais, um grande problema. Então é tipo Dias D'Ávila e Camaçari, que todo estudante do Fundamental 2 de Dias D'Ávila vai começar a estudar porque não tem médio no Dias D'Ávila. Não suporta, na verdade. Tem, não suporta. Exatamente. Isso não é a realidade, então, de um município específico. Boa parte dos municípios da Bahia passa por essa situação, né? Então, isso realmente tem sido um problema que os sistemas municipais e o estadual, ele ainda não deu conta de resolver, né? Mas voltando para esse município especificamente, e aí eu fiz um gráfico aqui para vocês darem uma olhada em relação à evolução da matrícula por ano. Então, eu peguei do ano de 2013 até o 2014, e a gente percebe
uma curva, uma diminuição, né, nessa matrícula. E isso é um grande problema, porque quando isso ocorre, reduz-se também os recursos, né, que são destinados à educação, e as coisas começam a ficar um pouco bastante complicadas, complexas, né? Isso ocorre em alguns outros municípios, também não é um caso específico apenas do município de Várzea da Roça, e a gente precisa, na verdade, estudar o que ocorre com esse fenômeno, né? Porque quando a gente tem um município que a matrícula, porque a gente não tem ainda a universalização de algumas, como é que eu posso dizer, de algumas etapas, como a educação infantil, por exemplo. Nós temos muitos municípios que ainda não têm creche e, por isso, a oferta é muito pequena, né? É necessário que haja uma universalização. E como vocês viram no gráfico anterior, mesmo o município atendendo 80%, não significa que ele universalizou o ensino fundamental. Quando a gente analisa as matrículas e a gente vê essa queda, a gente percebe que mais ou menos, se ele atender 80%, significa que 20% está fora da escola. Onde é que estão essas crianças, né? Então, isso pode ser um dos impactos que está ocorrendo nessa evolução. O outro impacto que pode estar ocorrendo é o êxodo, né? Essas pessoas devem estar saindo desse lugar e indo em busca de alguma outra situação, ou trabalho, ou qualquer outra forma de renda, né? Enfim, o fato é, a população também ela não tem tido um crescimento tão exorbitante. Quando a gente analisa essa parte demográfica, a gente também vê que não há uma grande diferença, ou seja, não há um grande aumento nem diminuição. Se a gente comparar, vocês estão vendo aqui a tabela entre 2000 e 2010? Sim. Faria sentido, né, se essa população ela também tivesse diminuído. Então, são questões que acontecem, que têm ocorrido na educação, né? A gente vê essa diminuição da matrícula, e aí, como o João falou, em outras redes também tem ocorrido, né, essa diminuição. Uma das opções é o que João trouxe aqui, né, que é essa questão da oferta, né, não existe tanta oferta, mas neste caso aqui, nós estamos nos referindo apenas a competência municipal, que é aquilo que é de atribuição do município, que é o ensino fundamental, né? Educação infantil e ensino fundamental. Então, eu estou me referindo aqui apenas às matrículas do sistema municipal. Não entra aqui a matrícula do sistema estadual, ok? E aí, assim, olha, um outro dado que eu acho relevante para vocês é vocês perceberem como o analfabetismo ele neste município específico, e aí eu trago esse município também, porque esse município ele representa um perfil muito próximo de outros municípios, tanto que João facilmente conseguiu identificar esse município com Dias d'Ávila, né? Com um dos problemas que Dias d'Ávila tem também, que tem outros problemas, né? Então, quando a gente compara de 91 até 2010, a gente percebe, né, uma taxa muito elevada do analfabetismo desse município, é 56,7%, né? Em 2010, essa taxa estava 37,5%. Se a gente comparar hoje, né, essa taxa, ela não houve uma redução tão drástica, certo? Então, existe, apesar de todas as políticas que ocorreram durante esses anos, a gente percebe que a taxa, ela poderia ter reduzido muito mais, entendeu? Então, o que ocorre? Por que não está chegando, né, essas políticas de alfabetização de jovens e adultos, por que não está chegando realmente a essa população? E por que, às vezes, a gente conversou na aula passada que muitas vezes o que ocorre é que quando a política ela é mal desenhada, não é? Então ela não tem grandes impactos. Lembra que nós conversamos sobre isso na aula passada? E aqui nós temos
a questão do Fundeb. Denise até estava conversando, né? Deu uma lida na lei, e aí a gente vê aqui que o município ele vai se mantendo em relação à receita daquilo que ele pode gastar na educação. Então, você vê que são números que trazem um quantitativo financeiro insuficiente para a manutenção, né, da educação básica, né? Então, a gente vê que um município como esse, ele vai ter vários problemas para, como é que se diz? Para ofertar essa educação, né? E como a gente vem discutindo, né, se caso houver um impacto e uma retirada desses recursos federais, né, que provém, né, dessas receitas federais, esse município que atende cerca de 80%, né, de toda a matrícula, ele não vai ter como fazer essa oferta, ele não vai ter como fazer, como cumprir com aquilo que é determinado dentro do Pacto Federativo, porque, na verdade, esse município ele só tem condições de fazer isso se ele tiver ajuda, se ele tiver o compromisso da União e do Estado no repasse de recursos, não é? E isso ocorre também com municípios como Dias d'Ávila, como tantos outros, né, desses 417 municípios. Camaçari é um município atípico, né, porque é um município que tem muita arrecadação, né, Camaçari, Feira de Santana, né, como é o nome daquele outro município que tem petróleo? Que também tem uma grande capacidade. Ai, gente, esqueci. Petróleo aí me pegou, petróleo. Simões Filho? Não, É daqui mas da região metropolitana? sim, Madre? Madre de Deus, muito bem, João. Geografia também está na ponta da língua, né? Então, quer falar, João? Não, eu abro sem querer. Uhum. Então, o que acontece? Esses municípios, ele tem uma situação muito diferente, né, dos demais dos demais municípios baianos, né? Então, às vezes a gente vê que falta recursos, né, para que essa educação ela possa chegar a todos de forma igual e com qualidade. Porque, assim, não é só garantir a oferta dessa educação, mas é garantir que essa educação ela possa ser ofertada com qualidade e que esses alunos eles possam permanecer nessa escola, né? Porque o que ocorre é que quando essa oferta ela não atende às especificidades locais, no caso, vamos supor, de uma comunidade quilombola, no caso de uma educação indígena, e até mesmo para a zona rural, né, os ribeirinhos, então, porque estão em situações muito diferentes, né, do padrão ou de uma sede do município. Aquelas pessoas ali que estão vinculadas àquelas determinadas localidades, ela tem uma especificidade que é a questão do trabalho, não é? O trabalhador rural, existe um período de plantio e um período de colheita, né? E aquilo que está nesse meio, não é que não seja importante, mas para eles a vida, né? A sobrevivência. Então, vai estar sempre à frente de todas as outras questões. E a escola, ela tem que se adaptar a isso, né? O currículo precisa se adaptar a isso. O que ocorre na prática é que muitas vezes não se percebe que essas questões, essas especificidades, elas não são levadas em consideração. João, você que falou de Dias d'Ávila, me conte aí, como é que é lá? Você conhece um pouquinho do município de Dias d'Ávila, de Camaçari? A grande rua chamada Dias d'Ávila?
Ai, ai. Mas você conhece os aspectos da educação de lá? A questão da educação pública, não. Eu sei que tem, se eu não me engano, 2 escolas do município e só. Uhum, E eu acho que é uma para Fundamental 1 e uma para Fundamental 2. Ou, uhum, uma da certo. primeira à quarta e outra da quinta à oitava. E acho que só. Uhum, A questão, eu lembro que teve há 2 anos atrás, um ano e meio, antes de estourar a pandemia, estava tendo mobilização social para a construção de uma creche. Mas eu posso estar muito errado. sim. Uhum. Tava tendo Então, essa luta e só. Mas, pronto. mas, Alguém mais mas historicamente é conhece? um município muito pequeno, porque foi Uhum. emancipado às pressas. Mas isso é outra história. É coisa de geografia, como o Antônio falou. Sim, sim, sim. E você, Crisilvan, e os demais, conhecem mais alguma situação de alguma outra rede, seja aqui do estado, do município? Denise, Edivânia, Jefferson. Vocês agora, tanto Crisilvan já passou por estágio 3 e 4, Jefferson está, e ele está no estágio 1, Jefferson também está no estágio 1, e vocês vão ter, né, essa possibilidade no estágio 1 de vocês verem, né, como é que as escolas, né, e a diferença entre uma escola e outra, quando vocês fizerem o relato de vocês, né, na própria disciplina que a gente faz sempre o relato de experiência. Então, é interessante, gente, quando eu estava pesquisando sobre esse município, sobre essas questões, um ponto daquilo que nós estávamos conversando nas aulas anteriores foi a questão do regime, da autonomia do município e do regime de colaboração. Então, uma vez agora que eu já fiz a apresentação, né, desse município, e eu queria trazer isso para que a gente pudesse dialogar sobre aquilo que nós estávamos tratando, né? Autonomia municipal e regime de colaboração. Nesses itens, inclusive, isso está posto na legislação, tá? Isso é algo que foi colocado na Constituição, ali no parágrafo 18 e no artigo 18 e no artigo 211, não é? A gente conversava que a União, que a República é federativa, que é formada pela União, estados e municípios do Distrito Federal, e como a gente viu agora, né, dentro dessa competência, dentro dessa organização dessa República Federativa, nós temos o sistema municipal, de município, Estado e a União, e o Distrito Federal. E cada um tem uma competência. Entretanto, nessas competências, o município ele possui a autonomia. E naquele momento eu dizia que essa autonomia ela é relativa, porque quando você coordena as políticas, você também, de uma certa forma, você define quais são essas políticas, mas dentro do regime federativo, essa é uma atribuição da União, certo? E no artigo 211, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Dito isso, a gente precisa analisar que essa questão do federalismo, ela tem uma lógica que é uma lógica de competitividade. E essa lógica de competitividade, ela sempre vai estar em detrimento da superação das assimetrias regionais e sociais. Veja, existe um alargamento de direitos sociais, né, inclusive um direito que é social, que é a educação. Isso deveria ser um princípio garantido para todos, mas quando nós observamos, né, esse perfil desse município que foi apresentado, a gente vê um descompasso muito grande entre aquilo que está no marco jurídico, né, e os processos que são de fato efetivados nessa relação entre os entes federados, porque quando a gente vê, né, que o município ele possui, né, o atendimento de cerca de 80% dessa educação, né, e apenas 14,4% de atribuição do Estado, né, e
o Estado não absorve, né, todos os alunos que saem do ensino fundamental, a gente percebe o descompasso, né, entre aquilo que é dito no marco legal e aquilo que na prática funciona, né? Não funciona, né? Apesar de ser algo que deveria ser garantido, e Denise, né, sempre nas suas falas, né, ela traz essa questão, né, sobre esse decompasso entre o marco jurídico e o marco normativo e a efetividade dessas políticas. Ela sempre traz essas informações. O que nós precisamos é discutir se esse regime do federalismo brasileiro, né, e há uma discussão sobre isso, se ele tem sido melhor para nós, para um país como o nosso. Porque o que ocorre? A gente vê claramente, mesmo dentro do Estado, a gente citou agora 3 outros municípios, né? Camaçari, citamos Feira de Santana, Madre de Deus, né? Porque a gente percebe que esses municípios têm uma situação bem diferente dos demais municípios baianos por conta da sua arrecadação, não é? Esse regime federativo que nós temos, ele não resolve o problema dessas diferenças regionais que nós temos. E se nós compararmos isso entre as regiões brasileiras, nós vamos ver ainda uma distância muito grande entre o Nordeste e as demais regiões brasileiras, Norte e Nordeste, né? E isso realmente é um problema, porque a gente perde naquilo que é além dessa competitividade muitas vezes, entre entes, né, porque nós temos, por exemplo, às vezes, em alguns municípios, nós temos ainda alguns municípios que atendem, né, as mesmas ofertas, né, ou seja, nós temos em municípios que o Estado ainda oferta o ensino fundamental, mesmo não sendo atribuição dele, e naquilo que é atribuição dele, ele não dá conta, certo? E quando dá conta, quando dá conta, ainda nós temos problemas de várias naturezas, como, por exemplo, quando o Estado chega a atender, né, fazer todo o seu atendimento e fazer dentro daquilo que é competência dele, ele ainda precisa do município em relação aos professores, né? E aí eles terminam fazendo convênios de concessão, né, de professores da rede municipal para o Estado, né? Então, isso realmente tem sido uma prática para que não seja comprometido a questão da oferta da educação. E aí a gente percebe nessa relação um desequilíbrio, tanto vertical como muitas vezes ocorre um desequilíbrio horizontal. E essa questão, né, dessa relação entre centralização e descentralização, entre gasto e execução dessas políticas, a gente percebe que cada esfera ela tem as suas bases próprias de arrecadação. Mas o montante dessas arrecadações, dessas transferências, elas não são, muitas vezes, necessárias à execução de determinadas políticas, que é o que ocorre na questão da educação. Então, quando a gente discute, né, a questão da qualidade da educação, a gente precisa discutir também a questão do financiamento da educação, porque se a gente não discutir, né, essa questão do financiamento, a gente está com um problema muito sério nas mãos. Sem recursos, sem financiamento, como é que a gente mantém um aluno numa creche, por exemplo, que precisa de 5 refeições? Como é que a gente vai manter a educação inclusiva, né? Uma educação especial que possa atender todas as crianças? A educação de jovens e adultos, que é uma educação que muitas vezes a gente precisa de recursos, de uma capacidade maior de recurso para atender, porque é uma especificidade.
não é? É uma educação que geralmente ela ocorre mais no período noturno, não é? E as turmas, elas são menores, tende a ser menor, né? Com isso, a gente precisa de um maior recurso para poder atender. Muitas vezes, a turma possui 15 alunos, 20 alunos, não é? Enquanto, no geral, as turmas possuem 30 alunos. E aí, realmente, se você não ofertar, você não vai atender a demanda dessa modalidade. Alguém quer falar alguma coisa? Pronto, eu tô guardando minhas falas aqui na minha mente para o Hum, final, viu? certo. Quando parar de gravar. Vamos parar que eu gosto de ouvir vocês também, tá? Ou então o nosso queridíssimo Lopo faz